Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este, que é o sexto domingo do tempo comum do ano A. Amados irmãos e irmãs, o texto é muito longo, então vou fazer uma diferença agora, tá bom? Eu vou ler partes e aí vou comentando entre elas, porque eu acho que vai ficar mais didático para vocês, tá bom? O texto diz assim: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo de fato se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Uma pausa aqui, depois eu vou para as outras partes. É interessante que você entenda que o Evangelho de Mateus, ele já é finalizado a sua escrita, né, ali por volta do ano 80 depois de Cristo. Cerca de 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E aí o que acontece, né? Mateus escreve para um público estritamente judaico, então muitas pessoas provavelmente poderiam trazer alguns questionamentos. Seria mais ou menos assim: já que nós acreditamos em Jesus, precisamos ainda seguir a lei? Jesus veio abolir a lei, Jesus veio modificar a lei, né? Como é que deve ser tudo isso? E aí o evangelista tenta deixar muito claro, nesse texto aqui agora, que não. Ele traz essa fala de Cristo, né? Ele não veio abolir a lei nem os profetas. Lei e os profetas era a forma como se falava do Antigo Testamento. Jesus não veio para abolir, para mudar, para modificar, mas para dar pleno cumprimento. Ou seja, aquilo que já valia no Antigo Testamento, muitas vezes ainda valia de modo muito imperfeito, Jesus veio trazer a perfeição plena de tudo aquilo dali. E aí o que acontece? Ele vai falar agora, no versículo 19, sobre a desobediência. O grande problema não é só desobedecer, é desobedecer e ainda ensinar errado aos outros. E quem era, expert em fazer isso, quase PhD em fazer isso, eram os fariseus e os mestres da lei, porque eles ensinavam coisas erradas ao povo muitas vezes, faziam também coisas erradas junto a isso aí, colocando fardos pesados de um povo, orientando muitas vezes coisas equivocadas, e Jesus fazendo: olha, isso é tudo errado. Por isso que ela até fala, a vossa justiça, ou seja, o vosso jeito de ser justo, ou seja, o vosso jeito de ser santo, tem que ser maior do que os mestres da lei e fariseus. Visto que muitas vezes não era ligado à prática. Só tinha um discurso bonito, mas fazia o completo oposto. Sem contar também o grande problema na dignidade humana, porque eles estavam muitas vezes preocupados em seguir a lei, mas pouco se importavam com a vida da pessoa. E Jesus traz vertentes diferentes. E aí, depois desse momento, no Evangelho de Mateus, tem 6 situações, em que Jesus vai falar assim: você ouviu isso aqui, mas eu falo isso. Ouviu isso aqui, mas eu falo isso. No Evangelho deste domingo, aparecem 4 destas. A primeira delas vem do versículo 21, que diz assim: vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. É o ponto primeiro. Qual é a grande questão que Jesus está querendo trazer? Era normal naquele tempo as pessoas procurarem líderes religiosos para perguntar, por exemplo, especialmente a figura dos rabinos, como interpretar determinado mandamento. Então, provavelmente perguntava ao povo: o que quer dizer não matar? E eles diziam: é só meter uma faca numa pessoa, atirar numa pessoa e pronto, só isso aí.
Só que, veja, tem outras formas de matar as pessoas. A raiz do problema não está apenas na faca lançada, mas está na raiva que eu alimento, né? Está em determinadas palavras que eu acabo dizendo que eu mato sonhos, mato famílias, mato alegrias, né? Mato o chamado de pessoas, vocações de pessoas, ânimo de pessoas, né? Mato o serviço daquela pessoa. Tem tantas formas de matar e Jesus está querendo colocar que temos que atuar diante da raiz do problema. Preciso transformar o coração da pessoa. Temos que ir na raiz. Só que ainda tem alguns comentários bíblicos que colocam algo bem interessante. Quando ele diz assim, quem disser ao seu irmão patife ou tolo. Alguns dizem que essas expressões seriam expressões para dizer assim, você não é capaz de servir aqui. Você é incapaz ainda. Então, olha a voz que eu posso ter, eu que já estou na igreja, dizendo que o outro não tem capacidade, que o outro não tem condições, que eu é que eu tenho, você não tem. Então, também podemos falar aqui da exclusão religiosa, né? E aí Jesus fala que não pode tudo isso aqui. Inclusive, ele liga isso à liturgia, ao serviço. Quem tiver uma realidade como essa, deixa a tua oferta diante do altar e vai logo se reconciliar com teu irmão. Vai logo pedir perdão ao teu irmão. É isso que Jesus está orientando aqui com grande urgência. E amados irmãos e irmãs, depois vem com a parte do adultério. No versículo 27 vai dizer assim, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião do pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti a ocasião do pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o seu corpo ir para o inferno. É óbvio que isso é uma linguagem bem metafórica, né? Grande exagero, grande pleonasmo. Não precisa ninguém cortar a mão, nem as pernas, nem nada não. Nem o olho, não. Mas Jesus está falando, temos que ir até a raiz do problema. Muita gente foca no adultério como a consumação de um ato sexual, mas o que já teve antes? As conversas, a troca de olhar. Eu fui alimentando aquele desejo. Essa é a grande crítica de Jesus. Então já existe um antes. Temos que atuar na raiz do problema, repito eu. E Jesus está criticando essa situação. Depois a dizer, foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Naquele tempo, tinha rabino que dizia assim, se a mulher fizer um macarrão que você não gosta, você pode acabar com ela. Olha como é que era bem, né, delicado. E pior que a mulher ficava ali, ninguém podia mais estar com ela, porque ela seria uma adúltera. Jesus agora muda essa situação. Ele diz assim, ó, somente se for união irregular. Provavelmente isso aqui seriam realidades bem específicas, como uma união com alguém da família, um casamento que não foi realmente correto, trazendo para o tempo de hoje, né? Podemos pensar no sacramento que realmente não tem sua validade, né? Mas quem se divorcia por motivos quaisquer, sem nenhuma justificativa, faz com que a mulher se torne adúltera e você também pode cometer adultério agora. Jesus agora amplia, porque até então praticamente só quem era adúltero era a mulher, né? Uma sociedade bastante preconceituosa com a figura feminina. Mas agora, de fato, Jesus quer dizer assim, não, agora você também que está fazendo isso aqui, você também está cometendo adultério também. E por fim, vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Sabe qual é o problema de jurar, segundo esse texto, gente? É porque é o seguinte. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir pagar aquela conta nesse final de mês. Como eu não tenho certeza, eu vou dizer à pessoa, olha, eu juro que eu vou pagar. Eu juro por Jerusalém, eu juro pela igreja. Se você tivesse uma vida coerente, a pessoa não ia duvidar de você. Então, como você tem uma vida incoerente, eu preciso jurar
para que o outro, tente acreditar em mim ou tente confiar em mim. Jesus está querendo dizer o seguinte: aquele que é discípulo de Cristo não pode ter uma vida dúbia, ao ponto de que o povo precise de um juramento. Entendeu agora? A nossa vida tem que ser tão honesta que nós não necessitamos de juramento, porque as pessoas já nos conhecem pela nossa índole de que somos cristãos. Então é preciso ter essa coerência de vida. Notem, e aqui eu já vou interligar com a primeira leitura. Seguir a vontade do Senhor não é para nós uma prisão, mas é fonte de vida. Tudo que foi colocado aqui, né, essa plenitude trazida por Jesus, é para dizer: os mandamentos querem trazer vida para nós. Que nós busquemos, então, seguir corretamente a palavra do Senhor, porque é isso, como diz o Salmo também, que nos faz felizes. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.